Só um minuto, gente, só um minuto. Só um minutinho, houve aqui um erro. Rapidinho, gente. O técnico já está vindo aí. Deu um erro aqui na máquina, não sei o que aconteceu. Tá? Vou cortar a direção tudo aí. Não apareceu assim. E aqui a lista. Esse aqui está certo? Isso. Legal, tá? Quer ver? Ó, só um minutinho só. Só deixa eu entrar. Aqui. Vamos ver se está tudo certo. A apresentação está certa. Eu vou entrar agora com o material. Obrigado. Tudo bem, gente? Alguém poderia abrir o áudio só para ver se está vendo o material? Tô vendo, senhor, de boa. Então, gente, só para o primeiro B, tudo bem? Observe só, dê uma olhada na página 344, tá certo? Só fazendo uma recapitulação rápida para o primeiro A e o primeiro B também. Eu havia comentado sobre o mapa do mundo, a posição do Brasil, né, no planeta Terra. Portanto, esse primeiro exercício ele vem mostrando, né, observe o gráfico abaixo, a distribuição dos continentes e dos oceanos no globo. Então, ele é um mapa, para todos os efeitos, que vem mostrando a área
de cada parte do globo, independente do oceano, independente do continente. Observe fazendo a somatória. Vocês estão me vendo? Deixa eu pegar aqui a minha setinha. Deixa eu pegar só. Ó, olha só, aqui é uma área correspondente ao Atlântico, Pacífico e o Índico, e a área terrestre. Bom, para todos os efeitos aqui, é 3/4, ou seja, 3/4 de área relacionada à água no mundo e 1/4 relacionado à terra, mostrando muito bem, né, nessa distribuição. A partir da análise e interpretação desse gráfico, é incorreto afirmar, né, que não vale o primeiro A, só o primeiro B. Tá? Então, a alternativa aqui para a gente ir direto é a alternativa B. B de bola. As áreas continentais são mais extensas na zona ártica do que na zona polar. Olha só, ártico, tá? Para efeito continentais, para efeito de terra, não efeito de água, parte hídrica, tá bom? Entendido? Vamos para 2. Olha só, a 2 ela vem mostrando, a partir da observação do planisfério abaixo, somente podemos afirmar, planisfério, o mapa da Terra, mostrado de uma forma aberta. A somatória, esse podemos falar, é uma fotografia da Terra aberta nos 2 hemisférios. Tudo bem? Então, vamos lá, pergunta novamente. A partir da observação do planisfério aberto, somente podemos afirmar o quê? Qual que nós podemos afirmar? Podemos afirmar o quê? Podemos afirmar, né? É A. O continente americano é atravessado por diversas linhas da latitude norte e sul. Linhas norte e sul. Tudo bem? Tudo bem? Então, A de Amorim. Gostaram? Bom, a 3. Observe que é um mapa. Tem alguma coisa errada aí? Alguém quiser abrir o áudio para falar, fique à vontade. Pode ser o primeiro A e o primeiro B para comentar. Não ir direto à pergunta. A resposta, aliás. Não está errado. Não está, não é verdade? Mas por que não está errado? Por causa do norte. Estão vendo o meu apontamento aqui? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Por favor, não dá não. Ó, tudo bem o norte? Então, tá tudo perfeito. Tudo dentro dos conformes. Então vamos lá. Assinar e ver ou falso, né? Então vamos lá. O país 4, onde está o país 4? Olha só, na Argentina. Localizado no hemisfério oriental, está em latitude maior que o país 3? Falso. Sim ou não? Hã? Falso. Falsa. Primeiro, por que é falso? Não é o hemisfério oriental. É o hemisfério sul, né? Sul e ocidental, exatamente. Aí, no caso aqui, ele pegou como referência o meridiano de Greenwich, né? Olha só, o país 2 está em maior latitude. Onde está o 2? Está aqui, maior latitude? Sim. Verdade. Concorda ou não? Sim. E a longitude? Também. A longitude Nossa. também, então, verdadeiro. Oi, pode falar. Eu esqueci como é que vê esse negócio de latitude e longitude. Latitude. Todas as linhas paralelas ao Equador. Tudo bem? Tá. Longitude. Todas as linhas paralelas também ao meridiano de Greenwich. Ou seja, numa linguagem bem fácil. Latitude, linha deitada. Longitude, linhas verticais. Tá. Aí pra ver aí, tipo, não precisava daquelas linhas, tipo, com siga 10, minha 20, seta. 30. Exatamente. Siga minha seta, olha. Longitude. Uhum. Latitude. Tudo bem? Tá.
Então, Obrigada. legal. Nada. Então, isso quer dizer que é verdadeiro, não é, gente? O país 1, onde está localizado um? Aqui, olha, nos Estados Unidos. Localiza-se no hemisfério ocidental, pegando o Verdadeiro. meridiano de Greenwich, sim, não é verdade? Tudo bem? Uhum. Como ela está de ponta cabeça, parece que ela está no oriental. Não, você tem que pegar pelo norte. Pega o norte e dá uns 180 graus, coloca isso aí para cima. Ela está no ocidental, certo? Uhum. Tudo bem? Sim. Em alta latitude, sim, olha, partindo do Equador, sentido Polo Ártico ela está em alta latitude. Portanto, verdadeiro. 3. Onde está o 3? Vamos localizar aqui, ó. Bem na África, Namíbia. Vamos lá. O país 3 está no hemisfério oeste? Não, pega isso aqui, vira, joga 180 graus. Está a leste, né? Nascente. Então já está errado. A latitude maior do que um país 1, só Falso. pelo oeste aqui já está invalidado. Então, falso. Tudo bem, gente? Primeiro B. É aí. Aí, não esqueçam de fazer. Eu tenho certeza que vocês fizeram a tarefa mínima e a complementar. Por favor, façam. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tudo bem? Agora para todos. Primeiro A, primeiro B. Nós vamos iniciar no mapa do Brasil. Tá bom? Espero que tenha um pouquinho de paciência que eu vou abrir o slide aqui. Tá bom? Só um minuto. Todo mundo está vendo? Sim. Então, apostila 1, página 346, é a nossa aula aqui agora. O conteúdo é o mapa do Brasil. Qual é o objetivo disso? Compreender aspectos gerais da extensão do território brasileiro. Localizar o Brasil em relação aos hemisférios e zonas climáticas. Conhecer as diferentes formas de divisão regional. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe só, o nosso país no continente americano. Dentro desse continente americano, nós estamos na divisão da América do Sul, porque o nosso continente americano, como vocês sabem, é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Dentro da América do Sul, observe a proporção do nosso país. O nosso país é enorme. Ali perfaz um total de aproximadamente 47% de toda a América do Sul. Então, é um país gigantesco, gigantesco. Observe só as extremidades de norte a sul. Pegando essa extremidade de norte, só um minutinho, eu vou pegar a minha canetinha aqui. Olha só. Observe a extremidade norte, né? Nascente do rio Aislar, ao grau aqui, 5 graus, 16 minutos e 20 segundos, latitude norte. Olha a extensão. A outra extremidade, Arroio Chuí, 33 graus, 45 minutos e 3 segundos. Uma extensão de 4.394 quilômetros. Só um minuto, gente. Eu preciso, só um minutinho só, tá? Vou só dar uma interrompida.
Ok, pronto. Já sanado aqui. Tudo bem, gente? Então, observe só o tamanho. Norte, sul, leste e oeste. Essas são as extremidades do Brasil. Extremidade leste. Ponta dos Seixas, 34 graus, 47 minutos e 30 segundos de longitude oeste. Olha só, 73 graus, 59 minutos, 32 segundos, nascente do rio Moa. Então, esses são os pontos. Agora, atente uma outra coisa. Eu vou fazer uma leitura aqui para a gente acompanhar, tá bom? Olha só. O tópico 1. O Brasil apresenta uma extensão territorial de ordem de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, classificando-se entre os 5 maiores países do mundo, somente superado por Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Então, o nosso país é o 5º maior país em extensão territorial, perdendo, como colocado aqui, ó, Rússia, que tem 17 milhões de quilômetros, Canadá, em torno de 10 milhões, a China, quase 10 milhões, Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é o 4º maior país do mundo em relação à terra descontínua. Tem a terra contínua, onde nós conhecemos onde está os Estados Unidos, e os Estados Unidos tem mais duas áreas fora incorporado aos Estados Unidos, o Havaí e o Alasca. Então, aí ele ultrapassou o Brasil em área territorial. Então, o nosso país, para todos os efeitos, é o 5º maior. Tá? O Brasil está situado a oeste do meridiano inicial. Pegando o globo terrestre, nosso país ele está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Portanto, inteiramente no hemisfério ocidental, atravessado por norte do Equador. Olha só, o norte do Equador. O que essa linha ela representa? Representa a incidência do raio solar. E isso a gente vai estudar legal na climatologia, né? Ela representa, aliás, já estudamos, né, gente? Ela representa a incidência do raio solar, então aqui só há uma única estação, a estação verão, quente todos os dias, né? E ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Então essa linha do Trópico de Capricórnio, ele representa aos 23 graus e 27 minutos, que é a representação da inclinação da Terra. Então, a partir dessa linha, ao sul, ocorre as 4 estações do ano, até chegar bem na ponta, para o extremo, aí é praticamente congelado o ano inteiro. Porque o raio solar, ele não incide aí. Há uma iluminação, mas não um aquecimento. Tudo bem? Então, olha, observe uma outra coisa que a gente vai estar comentando. Olha a nossa fronteira aqui, gente, terrestre. Nós somos totalmente vulnerável. Então, entra quem quer, sai a hora que quer e levando o que bem entende. Olha, é muito grande a nossa fronteira terrestre. Lembrando que o nosso país ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto 2 países. Olha só, o Equador e o Chile. Tudo bem? Os demais, o Brasil faz fronteira. Tá certo? Alguma dúvida aí? Pode abrir o link e falar. Alguma dúvida? Tá tudo bem até agora? Alguém poderia abrir o áudio? Tá de boa, senhor. Então, tá bom. Então, tá. Olha só, a posição do nosso país, né, relacionada ao mundo. Vamos novamente, olha. Pegando o meridiano de Greenwich, observe essa setinha vermelha. Ela está representando que há 2 divisões iguais. O hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Olha o nosso país aqui.
Então, se alguém questionar ou, né, comentar alguma coisa ou enunciado de uma prova, qual é a posição geográfica do Brasil em relação ao meridiano de Greenwich? Totalmente na área ocidental. Tudo bem? Olha só, já mudou. Se eu pegar a linha do Equador, que representa a latitude, e a latitude é norte ou sul, hemisfério norte e hemisfério sul. Observe que o nosso país ele possui terras situadas nos dois hemisférios. Olha, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Mas como, professor? Quase não estou enxergando. Por uma questão de escala, né, é bem pequeno. É aproximadamente uns 3% de terra situada no hemisfério norte, ficando parte norte da Amazônia, entrando Roraima e Amapá. Tá? Então, pertencem ao hemisfério norte. E 97% aproximadamente aqui em terra situada no hemisfério sul. Lembrando, o Brasil possui terras situadas no hemisfério norte e hemisfério sul. Se você não precisa lembrar nada de percentual, não há necessidade. Coloque da seguinte forma: a maior proporção de terra situada no hemisfério sul e uma pequena parte extrema situada no hemisfério norte. Tudo bem? Agora, observe só. Olha o nosso país na zona... um outro detalhe, que não está aqui, mas pode cair. Pegando, só voltando um pouquinho só. Olha só, pegando o mapa, para a gente ter uma ideia. Qual é a posição do Brasil na América do Sul? Lembre-se de uma coisa. Pega, faça uma cruz aqui, ó. Não representando aqui a posição, desculpa, o direcionamento geográfico, mas a posição geográfica, tudo bem? Então, observe, olha, eu tenho uma boa parte pegando o centro para o leste, né, que é o Oriente. Então, a resposta é o seguinte: qual é a posição do Brasil em relação à América do Sul? Centro, tá? Olha só, centro-oriental. Porque o centro-ocidental é uma área bem pequena, tá? Então, qual é a relação, entre o Brasil e a América do Sul? Centro-ocidental. Tudo bem? Continuando. Agora, por quê? O que vem denotando essa linha amarela, essa faixa meio laranja? Observe que essa faixa laranja ela vem mostrando a intertropicalidade. Mas intertropicalidade, professor? Sim. Então, é uma área onde a incidência do raio solar vai ser maior. Evidentemente que é maior também no Equador. O Equador é extremamente quente. Aliás, a estação é uma só, verão. Mas à medida que vai se distanciando para o polo norte ou para o polo sul, a temperatura vai diminuindo um pouco, mas não cai bruscamente. Então, por isso que nessa faixa não ocorre a queda de neve, tá? A queda de neve vai ocorrer depois dessa linha sentido sul ou depois dessa linha sentido norte. Nessa linha, ao sul, está o Trópico de Capricórnio, que nós vimos lá, né, anteriormente. E ao norte se encontra o Trópico de Câncer. Portanto, dentro dessa linha, a denominação correta é intertropical, tá? E na área intertropical não cai neve, exceto a altitude. Maior altitude, menor temperatura. Menor temperatura, dependendo da altitude, é o que acontece em algumas montanhas, o cume ou o topo é congelado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, eu lembro de uma questão, não lembro se foi no plural, mas, tipo assim, tinha uma questão de perguntar que
que país tinha, aparecia nos 4 continentes. Ele tava falando que era a África, mas a África, eu acho que ela não aparece em um só. Não, ela aparece Os em outros 4 3 continentes, aparece? parece. Mas o cruzamento mesmo, ele vai ser ali no Golfo da Guiné. O Hum, cruzamento vai ser bem aqui, ó. Imagina essa linha aqui passando aqui, tá? hum, Cruzando com uhum. essa linha. Então ela vai ser bem no Golfo da Guiné. Ah, bem na Tudo ponta bem? seria, né? Exatamente. Aonde está aqui, ó? Tá vendo Uhum. o meu ponto vermelho? Então vai ser mais ou menos aqui. Então o continente onde você tem as 4 partes, os 4 hemisférios, é a África. Ah, tá. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Porque essa água, mesmo coincidindo no Oceano Atlântico, já voltada à África, essa parte ainda condiz com a área territorial africana. Ela não é água internacional, Entendi. tá bom? Tá bom, É valeu. igual ao nosso país, né? Nós temos 200 milhas de mar, tá? Se colocar, vamos supor, essa setinha aqui, esse ponto aqui, ainda é Brasil, tá bom? Uhum. Combinado? Mais Valeu, alguma senhor. dúvida, gente? Quem Não, tiver dúvida, abre o áudio aí eu vou prosseguir. Ninguém? Então tá bom. Bom, e aí nós somos o nosso país e a América do Sul e os respectivos países, né, com suas áreas territoriais, cada um com uma cor para mostrar muito bem a área de fronteira e tudo, né? Então, fazendo uma leitura aqui, como eu falei para vocês, na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 9 países independentes: Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e um departamento ultramarino da França, que é Guiana Francesa. Guiana Francesa ainda ela é dependente da França. É o único país da América do Sul onde corre o euro, tá? Então, ela não é independente. A única, Guiana Francesa. O Brasil apresenta extensa fronteira marítima com o Oceano Atlântico. Observe só, gente, a nossa área territorial e a área que condiz o que margeia com o mar. Extremamente grande, enorme, né? O que contribui historicamente para a sua inserção no fluxo comercial mundial, especialmente com a potência tradicionais do hemisfério norte, localizado na Europa e na América. Ou seja, só para ilustrar um pouco mais, então a nossa área litorânea ela possibilita a abertura de vários portos, como lá vários portos, mantendo as relações comerciais aí com o mundo. Mundo esse voltado principalmente à face é, ocidental como à face oriental, tá? E depois a gente vê o canal de Panamá aqui para manter a extremidade leste da Ásia ou da Oceania, tá? Então, fazendo uma observação da América do Sul político, olha só, né? Agora, a divisão política administrativa do nosso país, porque o nosso país é um país continental, é um país muito grande. Olha só, pega o nosso Brasil. Quantas Argentinas não caberia aqui? Quantos Uruguai não caberia no nosso país? Quantos Paraguai não caberia? Quantas Bolívia não caberia? E assim sucessivamente. O nosso país é um país grande, por isso denominado um país continental. E por falar em grandeza territorial, 8.511.965 quilômetros quadrados. Para melhor governar, ele foi dividido em estados. E cada estado tem a sua área territorial, né? E aí nós temos um total de 27 unidades federativas, não é isso? Mas como ocorreu essas unidades federativas? Essa unidade federativa ela ocorreu de acordo, né, com a parte histórica
divisão do próprio governo federal, em primeiro momento o território, tá? Depois se tornou Estado, e quando se torna Estado, então ele tem um governador, ele tem os seus deputados, né? Em seguida, ele também é fracionado em municípios para melhor governar. Só que o nosso país ele foi dividido em várias divisão regional para melhor estudar. Então a gente vai estar aqui pontuando apenas 3 divisões, tá? Existem outras, inúmeras, de acordo com o interesse econômico, político, sei lá, depende dos interesses que ocorre essa divisão. Mas essas 3 divisões são as mais comentadas e principalmente vocês, né, que serão os futuros vestibulantes, isso pega legal, tá? Então, vamos lá, olha. A República Federativa do Brasil, segundo a Constituição de 1988, que foi a última reforma da Constituição, compõe-se de 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Tudo bem? Então, antes nós tínhamos ainda território, aquela coisa toda foi incorporada, outros, como o caso de Roraima, o caso de Fernando de Noronha, né? E também o Tocantins, aqui onde está a minha setinha, o Tocantins, ele, deixa eu ver se eu coloco uma outra cor aqui para, deixa eu colocar uma cor bem azul para ver. Olha, ó, não consegui. Só um minuto. Bom, vamos lá com essa cor mesmo. Então, olha só, o Tocantins, antes de 1988, era somente Goiás. 1988 houve a última reforma da Constituição. Então, o estado de Goiás foi dividido em Tocantins e Goiás. Tocantins passou a pertencer à região norte, tá? Então, hoje a região norte é formada por 7 estados, a região nordeste, 9 estados, a região centro-oeste é formada por 3 estados, a região sudeste, 4 estados e a região sul por 3 estados, totalizando aí 26 estados e um Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal é um pouco delicado, ele é um estado dentro do estado, mas aqui é a parte, é o centro administrativo do Brasil, tá? Onde se encontram os 3 poderes, então, onde se encontra o executivo, o judiciário e o legislativo, tá? Bom, então vamos lá. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística instituiu a divisão do país em 5 grandes macro-regiões. É o que eu acabei de falar: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Mas por que essa divisão? Aqui, gente. Aqui, aquilo que foi passado para vocês é a divisão natural ou divisão físico-geográfica, onde se avalia o relevo, a hidrografia, o clima, né? E o que mais? E a vegetação, tá? Então, quando eu falo físico-geográfico, eu estou apontando esses elementos. Aqui, se você for fazer uma observação, observa que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, ele respeitou todos os limites dos estados, tá? Então, esses estados agregados ao norte representa que ele tem as mesmas características físico-geográficas, as mesmas características econômicas e também populacional, tá? Então é cômodo para o IBGE, já não precisa estar aqui fazendo um estudo de cada estado, sendo que eles apresentam as mesmas características desses 3 aspectos. Isso vai acontecer com o Nordeste também, 9 estados. Ele vai agregar essas características, como também o Centro-Oeste vai agregar essas características.
Observe que esses 5 macro-regiões possuem características diferenciadas. Vamos lá, econômico. Qual é a região, economicamente falando, que é a mais desenvolvida? Sem sombra de dúvida, é o Sudeste. Né? Por quê? Porque tem N fatores históricos, entre eles o café, que impulsionou tudo. Aqui tem também uma questão histórica, que houve uma economia colonial que se arrasta até hoje. Né? Aqui houve uma exploração e na parte central também. A economia aqui, ela é totalmente, como a gente vai ver aqui, totalmente primária, tá certo? Então, lembrando, o IBGE estabeleceu 5 divisões, tá? E essas divisões após a última revisão da Constituição 1988. Então, se tem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Tá? Em seguida, nós temos aqui uma outra divisão que se estabeleceu. Essa divisão, como está correndo aqui a minha indicação, ela foi desenvolvida pelo geógrafo Pedro Pinchas Geisel em 1967 e se mantém até hoje. Lembrando que o Instituto Brasileiro de Geografia foi instituído em 1988. Então, o Geisel, ele classificou o nosso país em 3 complexos regionais, que também é conhecido como regiões geoeconômicas. Observe aqui. Olha só, o complexo regional é sinônimo de regiões geoeconômicas, onde se tem 3 divisões: Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Observe que o Geisel não respeita a divisão política dos estados. Ele respeita até onde a natureza se manifesta, que são os aspectos físicos geográficos, mostrando a parte hídrica, até onde vai a bacia hidrográfica da Amazônia, até onde vai a vegetação equatorial, até onde vai os relevos, né, determinado e correspondente à Amazônia, né? E o clima, até onde vai o equatorial e a transição do subequatorial para as outras áreas climáticas. Então, observe bem aqui, né, a Amazônia. Não confundam, né, com Amazonas. Amazonas, estados. Amazônia. Olha só, é uma divisão estabelecida para efeito aí estatístico. Lembrando que existe uma outra Amazônia, a Amazônia Internacional, que vai permear ou percorrer os nossos países vizinhos. Então, existe uma Amazônia Internacional, a Amazônia Brasileira, e a nossa Amazônia Brasileira, para não criar dúvida, é conhecida como a Amazônia Legal. Tudo bem? E existe a Amazonas como estado. Então, são 3 conceitos diferentes. Agora, em seguida, o Nordeste. Observe que o Nordeste, ele ainda, no GEI se mantém os 9 estados. Observe que o Maranhão foi dividido. Existe o Maranhão Oriental e o Maranhão Ocidental. Mas por que, professor? Mais uma vez falando, aqui a divisão dos aspectos físico-geográficos, porque todas as características do Maranhão, aliás, o Maranhão existe 2 características: área de transição, climatobotânico. Isso é uma outra coisa que a gente vai ver, que é, além do clima, junto com a vegetação, a fusão do clima com a vegetação chama-se climatobotânico.
Então, existe uma formação climatobotânica no Maranhão Oriental e do Maranhão Ocidental, que já é o climatobotânico voltado à Amazônia. Tá? Bom, diante disso aí, observe uma outra coisa. Dos demais estados normais, observe que há uma pequena parcela territorial, um pequeno percentual territorial de Minas Gerais. O norte de Minas está situado, aliás, corresponde ao Nordeste. Porque são os mineirinhos aqui já convivem num clima tipicamente de caatinga ou voltado à zona da mata, com todas as características nordestinas. Portanto, são os mineirinhos aqui que já não falam mais o ai, já falam, oxe, é mesmo? Em razão disso, tá certo? Então, e as características econômicas também, que já falo. Agora, observe o centro-sul, gente, olha só. O extremo sul do Mato Grosso, olha só, a parte sul de Tocantins, exceto o norte de Minas e os demais regiões sudeste e sul fazem parte do centro-sul. Bom, mas por que essas três divisões? Bom, vimos que as características físicas, né, foram respeitadas. Então, esse limite vem respeitando as características físicas. Por outro lado, a questão econômica. Qual é a região, já que nós estamos falando, olha, econômico, o que se produz nessas regiões? Espaço econômico. Qual é a produção dessas regiões? Primeiro, a região amazônica se comunica com a região centro-sul. De que forma? Passando matéria-prima ou enviando matéria-prima. Assim é o Nordeste, enviando matéria-prima. As matérias-primas aqui são processadas, né, se tratando da industrialização. E os produtos industrializados são enviados para essas regiões. E aí existe, então, essa comunicação econômica. Tá bom? População. Evidentemente, as migrações. O Nordeste migrou principalmente, historicamente, se a gente buscar recorrer à história, a gente vai ver a migração nordestina para o centro-sul, como também a migração nordestina para o norte, né? E assim sucessivamente. Tá bom? Bom, tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Alguém pode abrir o áudio, Fábio? Eu acho que tá de boa, senhor. Não, De boa. de boa. Boa. Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o áudio, eu tiro essa dúvida. Bom, Professor, eu não entendi muito bem a divisão do IBGE. A divisão do IBGE é para fins estatísticos. Se você pegar IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então ela aponta a região do Brasil e para gerar um gráfico, tá certo? Certo. E esse gráfico está relacionado aí principalmente vamos lá, vamos pegar a Amazônia, questão ambiental. Quando você fala, a região norte houve um desmatamento de tantos percentuais, ou percentual. A região nordeste desmatou tantos por cento. A região centro-sul. Então, você consegue colocar em estatística. E quando você fala norte, já vem na sua memória que norte são formada por 7 estados. Tudo bem? Certo. Entendi Então, agora. aí não há necessidade de fazer o apontamento do estado, você faz já de regional. Aí você fala, caramba, né? Um termo chulo, caramba, o norte, em relação a todas as regiões do Brasil, foi a região que ocorreu o maior desmatamento. Certo. Ah, entendi agora.
A mesma coisa está acontecendo hoje na questão da pandemia. Qual é a região hoje que tem o maior número de infectados? Né? Então, a IBGE vai apontar isso. Ah, entendi, professor. Tá? Agora, se quiser chamar uma coisa específica, aí já fala o estado, porém, da região tal. Ah, Tá entendi. bom? Então, para resumir assim, então o IBGE, ele é tipo, o país é dividido em um gráfico e os estados que tem dentro de cada região apresentam as características que são bem próximas. Nem tanto, depende do que você está apontando. Ela pode estar Ah, próxima, como pode estar distante. Assim, um contraste muito forte. certo. Porque se eu falar assim, estatisticamente, da população, e só quando você fala população, você tem que ver que apontamento você vai fazer dessa população. Se eu falar Ah, assim, da entendi. desigualdade de renda, aonde o IBGE vai apontar a maior desigualdade de renda do Brasil? Ixi. Né? Então, aí eu preciso ver qual é a região. Assim, na minha cabeça, em primeiro Ah, momento, é o Nordeste. certo. Tá certo? Certo, entendi. Obrigado, viu, professor? Nada. Mais alguém, gente? Posso passar? Agora falando do Milton Santos. Observe que o Milton Santos é uma outra divisão regional utilizada no Brasil. É definida por Milton Santos, que conhece a existência de 4 macro-regiões. A Amazônia. Observe que a Amazônia não é a mesma do IBGE, não é a mesma do Geiser, ela já é diferente. Observe só qual foi o estado que não pertence. É o Tocantins. E ele também obedeceu à divisão territorial dos estados. Tá? Lembrando de cabeça, a única que não respeita é o Geiser, que ele foi até onde a natureza se manifesta. Tá? Então, vamos lá. Ele dividiu em 4. Observe só. Vamos lá. Ó. Em 4. Amazônia, Nordeste. Observe que o Nordeste ele está de acordo com o IBGE. Né? Em seguida, o Centro-Oeste. O Centro-Oeste ele não é o mesmo, nem a do IBGE, né? Evidentemente que nem é igual ao GEIS, porque o GEIS ele fez a somatória, né? Denominando como Centro-Sul. Olha só, aqui foi incorporado o Tocantins. Tudo bem? E a concentrada, ele uniu a região Sudeste e Sul. Mas qual é a afinidade do Milton Santos? O Milton Santos foi um professor que ele, inclusive, é conhecido no mundo inteiro, porque ele começou a falar sobre a globalização. Então, aqui está relacionado ao Centro Científico, engasguei aqui. Então, é o técnico científico informacional. O técnico científico informacional está relacionado à dinâmica da tecnologia. Dentro dessa dinâmica, o que vai possibilitar, não tenha dúvida, é a internet. Né? É o que nós estamos fazendo agora. Graças à internet, eu estou dando aula, vocês estão recebendo aula, e a vida prossegue. E as informações são passadas em tempo real, porque hoje nós temos vários satélites, nesse exato momento, recebendo e divulgando as mensagens, né? Então, olha, então diante disso, diante de qual é a parte mais importante aqui, economicamente falando, onde se tem o maior dinamismo do fluxo de informações, fluxo de dinheiro, não tenha dúvida que essa região concentrada. Mas por quê? Porque aqui nós temos se encontra a, a, as empresas, né, as multinacionais, as transnacionais, as universidades renomadas, né?
Então, e aí vai circular muito, muito dinheiro. Não menosprezando as outras regiões, mas as outras regiões também têm uma importância, mas ela fica secundário nesse processo, tá? Só voltando um pouquinho para a gente finalizar, então, olha, lembre-se uma coisa, IBGE, 5 macro divisões, onde se respeita o limite de cada fronteira. Geyser, onde se tem 3 divisões, 3 macros regionais. Não se respeita a fronteira, aonde vai até aonde a natureza se manifesta. Lembrando que aqui todas as áreas têm uma importância econômica, e o mais importante é o Centro-Sul, onde se tem uma economia dinâmica, porque aqui estão concentradas melhores universidades, melhores empresas, melhor sistema de transporte, melhores. E é onde se tem um contingente populacional muito Ô, elevado. professor, Oi. por que tudo isso de melhor se concentra especificamente no Sul? Por uma questão histórica? Volta a pergunta, que foi meio distorcida aqui. Eu perguntei por que tudo de melhor se concentra no Sul. É por uma questão histórica? É uma questão histórica. Porque se nós pensarmos bem, deveria ser o Nordeste, né? Sim. Mas aqui o dinamismo econômico se deu pelo café. O café deixou tudo, absolutamente tudo estruturado. Sim. Se a gente pegar o histórico do café de 1870 até 1930, quando houve a quebra da Bolsa de Valores, então foi um período áureo para São Paulo. E aí o São Paulo irradiou para todas as outras partes também, porque tudo está na proximidade do litoral. Sim. Tá? Se a gente pegar qual é a referência da evolução, de melhor, tá? Tudo isso está relacionado à industrialização, o que ocorreu justamente no grande AB, hoje grande ABC, hoje D, tá bom? Tá bom, obrigada, senhor. Nada. Tudo bem, gente? Dúvida? Tem uma dúvida? Então tá bom. Vamos lá, prosseguindo. Professor, Oi. antes, voltando um pouquinho, na divisão Milton Santos, eu não entendi muito bem por que o Tocantins ele tá na divisão Centro-Oeste, região, né? Porque o Tocantins, porque hoje a gente tem que pensar no seguinte, a soja, vamos pegar a economia, tá? Certo. A soja, hoje, ela está sendo assim, cultivada em grande escala no Tocantins. E o Tocantins tem uma outra coisa também, que, se tratando de economia, que é a pecuária, que é a pecuária de corte. Certo. Então a economia ela vai sobressair os demais estados do norte, tá? Certo. Norte aqui, ó, eu falo IBGE, e consequentemente aqui vai ter um dinamismo um pouco mais elevado. Então por certo. isso que ele ingressou ao Centro-Oeste e não ficou, né, na região ao norte. Certo. Obrigado, viu, professor? Porque aqui está relacionado ao fluxo de capital, que é o dinheiro, e ao mesmo tempo a utilização da tecnologia para... A tecnologia hoje, ela é empregada em todos os segmentos, né? Certo. Então, veja só, o pessoal precisa de logística para tudo. Digamos aí uma logística da agricultura de soja. Vai envolver transporte, vai envolver pesquisadores, vai ver, e pesquisador está relacionado à universidade, que está relacionado à indústria. A indústria também tem que estar canalizada, porque a indústria ela precisa produzir equipamento, adubos, que é chamado insumos, então por isso que ela entrou. Certo. Entendi, professor. Tá bom? Obrigado. Mais alguém, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa parte nossa acabou.
Deixa eu ver se nós... realmente chegamos ao final. Tá certo? Nenhuma dúvida aí? E agora nós temos aí exercício. Oi? Alguém quer falar? Ô, senhor, tem uma pergunta. Não. Pode falar. A divisão territorial do Brasil é assim desde a de 1988, né? Isso, essa, mas nós tivemos outras divisões de outra forma. É que eu não coloquei Não, aqui sim, por uma... mas a atual, eu tô perguntando. A atual é essa que eu apresentei. Tá. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Então tá jóia. Nenhuma pergunta, gente? Senhor, você acha que pode mudar de novo a divisão territorial? Tenha certeza que vai ser até assim, é preciso. Porque se a gente pegar, quer ver só? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu colocar ela um pouco maior. Só um minuto que eu vou colocar. Observe só. Deixa eu pegar também a minha canetinha aqui. Ó. Olha o estado da Amazônia como é grande, gente. Não é enorme? Ó. Aqui, olha. Tá vendo a cabeça do cachorro? Estão vendo? Sim. A cabeça do cachorro aqui é onde tem muito, mas muito ouro nessa região aqui, olha. O que tem garimpeiro aqui, levando o nosso ouro, gente. Então precisa de uma divisão para melhor. Melhor administrar. Então, se tiver uma divisão de novo, o senhor acha que vai ser por uma questão econômica? Sim, porque já tentaram fazer essa divisão, mas pelo plebiscito não foi permitido. O que é plebiscito? Quando convoca a população para votar, se aceita ou não. A Amazônia ia receber 2 estados, ia ser desmembrado, né? Então, receber mais 2 estados. Mas por que eles votaram que não, então, senhor? Porque isso tem um custo muito elevado para o governo central, porque você tem que pagar. E, ao mesmo tempo, talvez... Então, ia aumentar os impostos. Sim, com certeza. É um dos, né? Sim. Porque a economia aqui também não arrecada, porque aqui a base econômica é primária, a extração, né? De minérios, de vegetais, principalmente. Então, consequentemente, ia ter um peso muito grande para o governo central. Por outro lado, olha só, segundo o que eu me lembro dessa divisão, ia se chamar Solimões e Rio Negro. São 2 principais rios também, né? Os rios. Em seguida, o estado do Pará também ia sofrer essa retaliação. Mas por que o Pará ia sofrer também? Porque aqui nas proximidades de Altamira é muito... Olha só, gente, é muito grande esse estado também para ser administrado por uma única pessoa, um único governador. Olha a questão da fronteira aqui. Olha a questão da fronteira aqui. É isso que a gente vai comentar depois sobre as fronteiras. A vulnerabilidade da fronteira do nosso país é muito, muito grande. Tudo bem? Tá bom, obrigada, senhor. Nada, Raíssa. Mais alguém, gente? Então, deixa eu fechar o áudio. Deixa eu passar um outro slide. Gente, agora, desculpa que é áudio. Nós temos agora o exercício, né? Vocês conseguiriam fazer esse exercício? É rapidinho para fazer. Tem como fazer ou não? Vocês Tem, estão com a senhor. apostila aí? Vocês estão com a Tem, apostila? Sim. Sim, senhor. Quer deixar para corrigir na próxima aula? Eu gostaria de fazer agora, porque como é vídeo, a nossa aula é bem corrida, ele sempre dá pepino, né? Nós temos aí 15 minutinhos, pode ser em 10 minutos, e eu já venho falando e elencando as coisas. Pode ser? Alô?
Pode ser, pode ser. Pode ser, Beleza. sim. Vou mandar. Beleza. Então, combinado. Só deixa eu abrir um outro aqui. Estão me vendo agora? Professor, você Ouvindo? travou? Hã? É, senhor, tá Travou. travado você. Tá travado. Sim, a gente tá Travado. vendo. Não pode estar. Eu Tá travado. Tá travado. vou. E aqui tá tudo normal. Tá travado ainda, senhor. Bom, enquanto isso, vamos fazer um exercício, então. Vou ver o que aconteceu aqui, tá bom? Tá travado. Tá bom. Vocês estão ouvindo ou não? Mas você tá travado. Tô ouvindo sim, mas você tá travado. Eu vou chamar o técnico e já volto já. Tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui. Tem ela, tá? Tô, mas eles não estão me enxergando. Por quê? Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu então. Gente, tá me enxergando ou não? Hã? Agora tá. Agora eu tô. Tá me enxergando? Beleza, então. Tá gravando. Agora tá, agora voltou. Tá, então tá bom. Ok. Então vamos lá, gente. Vamos fazer junto então? Exercício? Pode ser? Estão me ouvindo? Pode. Pode. Então vamos lá. Pode. A questão 1. Pode. Eu vou fazer a leitura e vocês me acompanham. Observe o mapa e a tabela a seguir, que destacam as coordenadas geográficas dos pontos extremos do território continental brasileiro. Tudo bem? Quais são os pontos extremos do território do continental brasileiro? C de cachorro. Todos concordam? A maioria? Sim. Sim. C. Não. Porque Bora, qualquer sim. dúvida, Micael falou, tá falando. faz o seguinte, dobra a folha da página 347, 348, terão ó, um mapinha mostrando. Fizeram isso? Ó. Tudo bem? Fizeram, gente? E qual é a resposta? Ó, muito bem. C. 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 Nenhuma dúvida, né? Segundo, o Brasil Eu tenho, não destaca... entendi não. Não, tá. Não entendeu? Não. A página, a folha corresponde às páginas 347 e 348. Tudo bem? Dá uma dobradinha ou dá uma enroladinha, você vai ter assim, é isso aqui, ó, esse exercício, tá? Os 4 pontos extremos do Brasil. Nós temos o norte, o sul e o leste e oeste. O norte e o sul, seta vermelha, leste e oeste, seta laranja. Tá bom?
E aí, olha, observe a tabela, observe o mapa e a tabela a seguir, que destacam as coordenadas geográficas dos pontos extremos do território continental brasileiro. Qual é o pontos extremos aqui, do continental brasileiro? Eles estão sendo apontados por algarismo romano 2 e 3. Tudo bem? Dúvida? Por isso que é o item C, ou seja, alternativa C. Mais alguma dúvida ainda, gente, em relação a isso aí ou não? Posso prosseguir? Alguém pode abrir o áudio? Hã? Pode prosseguir, senhor. Pode ir, senhor. Então, 2. O Brasil destaca-se entre os maiores países do globo por apresentar uma grande extensão territorial no sentido leste-oeste e no sentido norte e sul. É comum que essa dimensão seja vista como uma grande vantagem, já que assim são maiores as possibilidades de ocorrência de jazidas minerais. A capacidade de presença dos férteis, entre outros. No entanto, essa grande pode representar também alguns. Mencione 2, escreva 2. Números, né, gente? Tem números. Por exemplo, alguém gostaria de falar 2 aí? Só para abrir uma ideia? Eu falo. Pode falar. Problemas de administração e de fronteiras. Muito bem. Administração em que sentido? De você ter que dividir os estados e, por exemplo, não ter guerras entre as pessoas que estão na região, entre indígenas e as pessoas que trabalham no lugar. Seria assim, administração do poder público eficiente, não é isso? Quê? Travou, senhor. Assim, né? Senhor, já tá travando. Para de Ô, compartilhar. senhor, travou seu áudio todo. Para de compartilhar sua tela, senhor, aí para de travar. Oi? O que é, Raíssa? Raíssa. Travou tudo, senhor. Travou de novo? Senhor, é que você tá compartilhando a sua Deixa eu tela. chamar o técnico. Só 1 minuto, gente. Só 1 minuto. Ô, Henrique, olha o ato aí. Já acabou a aula? Aham, pode sair já. Falta 8 minutos. Pode sair já, pode sair, já acabou já. Acabei de acordar, viado, dormi a aula Aí inteira. já acabou já. Acabei de acordar, Tá dormi a gravando, aula sabia, toda. né? Tá gravando. Deixa. Deixa eu ver aqui. Poxa, Alô? Estão me ouvindo? Oi? Sim, senhor. em alto Sim. e bom. Estão me vendo? Sim, Ô, senhor. senhor, Também. eu acho que é melhor você parar de compartilhar a sua tela, porque aí não tem risco de travar mais. Tá bom, então. Então, joia. Mencionaram, conseguiram. Obrigado. Conseguiram, então, apontar esses 2 problemas no nosso país? Nós temos problema de construção e manutenção de vias de circulação, né? Nós temos encarecimento da distribuição de energia elétrica. Tem muitos lugares do nosso país ainda que a energia elétrica não chegou. Geradores, principalmente, né? Quando consegue combustível para gerar energia, né?
a iluminação. Tem também a dificuldade de fazer a integração, integração econômica. Imagine só, gente, tem muitos lugares da Amazônia que o transporte é só via barco ou aéreo, terrestre não existe, não tem como, não há possibilidade, porque tudo mina de água, muitos rios, né? É só para vocês terem uma ideia, aqui mesmo na região mais rica, no estado de São Paulo, a gente já pega cada Ô, estado senhor, eu não geográfico. consegui pegar qual que foi o último exemplo que você deu, que é na dificuldade na realização de... Deixa eu voltar. Dificuldade de promover a integração econômica. Muito obrigado, senhor. Tá? Porque essa integração econômica... Porque muita coisa que é produzida especificamente em alguma parte da Amazônia não chega até aqui, porque não dá. Tá? Leva muitos dias percorrendo o rio e aí acaba comprometendo tudo. Tá bom? Gente, já estamos chegando mas acho que dá para fazer mais uma questão, e aí eu fico devendo 3 questões para a próxima aula, e eu já jogo também como slide, tá? Tudo bem? Então, vamos lá na 3. Verificando o mapa e considerando o Equador e Benoit, é possível afirmar que o Brasil tem a maioria de suas terras no hemisfério, que hemisfério que o nosso país se encontra, gente? B. Sul e ocidental. B. Muito E bem. Sul e ocidental, B. Muito bem, porque o nosso país ele se encontra nos 2 hemisférios. Lembrando... Com o Michael Naira não dá tempo nem de ligar o áudio. Não entendi. João? Com o Mikael não dá nem tempo de ligar o áudio para responder. Sem graça. Tá. Então tá bom. Então é a B, tá? Se tiver alguma dúvida, pode ligar o áudio e falar. 4. Quais elementos identificam uma região como um espaço geográfico relativamente homogêneo? Homogêneo significa igual no território de um país. Como que fica, gente? O clima e a vegetação, seria? Estados. Homogêneo, nós não vimos lá na divisão IBGE. Seria na divisão E de latitude e longitude. essa divisão, o critério, né, ele é a ordem natural. Que é a ordem natural? Clima, vegetação. Relevo, clima, terreno. Política, o que significa política? O estabelecimento da divisão, se respeita ou não as fronteiras, mas ela vai agregar um número de estados, né? Então, a ordem é natural, política e o mais importante, econômico. É o econômico que vai dinamizar absolutamente tudo. Tá certo? Tudo bem? Gente, eu fico devendo, então, a pergunta e a resposta, aliás, comentar, fazer a correção da pergunta 5 e 6 para a próxima aula, tá bom? Tá bom. Porque daqui a pouco vocês vão ter, não sei, mais professores vão ocupar a sala aqui. Bom, eu me despeço, estou me despedindo Inglês 9h20. Um ótimo dia. Falou, senhor. Tchau, senhor. Obrigado, bom dia. Áudio, nada. Obrigado, tá, gente? Falou, Bom senhor. dia, senhor. Para você também. Falou, senhor. Tchau, senhor. É só ir desligando Tchau, aí. Eu vou Falou, gravar, senhor. vou deixar Falou, agora senhor. aqui, tá? Fique com Deus. Alô, senhor. Você também, Alô, senhor. senhor. Tchau, eu vou só fechar aqui o meu áudio e a câmera. Fique com Deus, um ótimo dia. Tchau.
Galera, vai ser na mesma sala? Lógico que não, cada um tem a sua, né? Tem que ir lá na Marcela. Ai, cabeção, mano. Mano, meu áudio tá ruim de novo. Não, hoje tá melhor. Mas Tá não- melhor Ai, graças a que Deus. ontem, mas continua dando umas falhadinhas. Não, dá nada. Ah, essa mano, internet tá eu tô ruim. doente. Eu vou no médico de novo hoje. O quê? Eu vou no médico também de só novo hoje. É porque. Agora. Tava no celular. Entendi. Ei, rapaz, vou dormir, mano. Tô muito Pô, cansado. tá. Quê? Tá gravando ainda. Sei lá, velho. Tá gravando ainda ali, ó. Lá em cima.